Capítulo 1, versículo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de proclamar o teu nome, o teu reino e o teu evangelho. Aqui está a tua santa igreja, a tua noiva imaculada, que viera, meu Deus, a este culto com o propósito e o objetivo de glorificar o teu nome, adorar o Senhor e ouvir a tua palavra, o pão vivo vindo do céu. Que assim o Senhor se revele e a todos abençoe e a todos dê vitória, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar e me dê um pouco da sua atenção, por gentileza. Alguém disse que melhor do que viver pregando é pregar vivendo. Eu vou falar de novo para que você possa entender a filosofia. Melhor do que viver pregando é pregar vivendo. Eu já tinha escutado alguém dizer assim: não se deve pregar o que se vive, mas viver o que se prega. O que está sendo dito aqui é que a sua vida precisa ser uma pregação. A sua vida precisa ser o evangelho de Jesus anunciado. As pessoas precisam olhar para as nossas vidas e ver a presença de Deus, contemplar a palavra de Deus. E o que eu falo aqui não é algo inatingível ou inalcançável. Eu estou falando de algo que você pode até procurar na Bíblia e ver, tal qual o profeta Eliseu, que a Bíblia diz que ele passava em determinado lugar, e naquele lugar havia uma mulher grave. A palavra grave quer dizer séria ou rica, dependendo da sua tradução. E ela observava quando o profeta Eliseu passava. E ela começou a analisar a vida do profeta, a observar a vida do profeta, pois o profeta não deve temer que a sua vida seja exposta, a não ser que tenha algo escondido, algo encapado, algo que não deve ser colocado em público. Mas ele passava e ela observava a vida do profeta. E quando foi um dia, ela chamou o seu esposo e disse assim para ele: eu tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Veja, senhoras e senhores, você ser chamado de homem de Deus ou de mulher de Deus já é um privilégio. Imagine ser chamado santo homem de Deus, santa mulher de Deus. E a pergunta que não quer calar é: por onde você tem passado, você tem dado testemunho de homem de Deus, de mulher de Deus? Alguém tem olhado para você e tem dito: verdadeiramente é homem de Deus, verdadeiramente é mulher de Deus, verdadeiramente é crente, verdadeiramente dá testemunho? Ou será se alguém tem olhado e ter lhe desaprovado? Louvado seja Deus. Talvez você não queira aceitar, mas eu preciso lhe conscientizar e lhe dizer que quem decide servir e seguir a Cristo tem que estar consciente de que a sua vida vai ficar exposta de maneira tal que você vai ser criticado, apontado, perseguido, humilhado,
pisado e rejeitado. E isso é consequência, ou são consequências, daquele que decide servir ou seguir a Jesus. Isso está dentro daquilo que é prometido ou proposto por Jesus. Se você decide que será discípulo de Jesus, você tem que estar atento a isso. Isso é uma coisa tão, como é que eu posso dizer, tão marcante, que as pessoas não têm raiva, por exemplo, de alguém que é budista, ou de alguém que é confucionista, ou de alguém que é kardecista. Mas se disser que você é cristão, é do cristianismo, é seguidor de Cristo, logo irá aparecer alguém que vai se levantar contra você. Isso é característica daqueles que seguem a Jesus, pois o próprio Jesus nos alertou, nos conscientizou, dizendo: no mundo tereis aflições, sereis perseguidos por todos e odiados de todos por causa do meu evangelho, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja Deus. Então, se eu tenho consciência de que, seguindo a Jesus, vou enfrentar esse desafio, eu não posso me abater diante das circunstâncias que irão surgir. O que eu devo fazer é lutar para que em qualquer situação, em qualquer circunstância, eu possa testificar do evangelho do Senhor. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que crente de verdade não envergonha o evangelho, não envergonha a igreja, não envergonha o Espírito Santo, não envergonha o Filho e nem envergonha ao Pai. Louvado seja Deus. Eu estou querendo dizer para o senhor e para a senhora que um crente que verdadeiramente tem comunhão com os céus, comunhão com Deus, que de fato conhece o Cristo da história e não só a história do Cristo, esse vai dar testemunho pleno do evangelho. Louvado seja Deus. Melhor do que viver pregando é pregar vivendo. Glória a Deus. Veja, a leitura que fiz do capítulo 1 e o versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Em Lucas, o Senhor Jesus, ele dá essa revelação quando ele diz que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, pois esta é uma promessa do Eterno, do Criador, que haveria de capacitar a sua igreja, os seus discípulos, para a propagação do evangelho. Aí ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Na verdade, Jesus Cristo aqui está dando as últimas instruções aos seus discípulos antes de ser arrebatado aos céus, antes de ser assunto aos céus. No versículo 5, ele vai conscientizar os discípulos dizendo: vós sereis batizados com o Espírito Santo, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Esta é uma promessa vinda direta da boca do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Isso é só uma confirmação daquilo que João havia falado ainda quando estava batizando lá nas margens do Rio Jordão. E alguém chegou até ele e fez a seguinte pergunta: você é o Cristo? Você é o Messias? Você é o escolhido? Louvado seja Deus. Ele disse não. Então eles fizeram outra pergunta: se você não é o Cristo,
Porque então você está batizando, visto você não ser o Cristo? Aí João afirmou e não negou. Ele disse: é porque eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um, do qual eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias, e este não só vos batizará com água, mas também vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E talvez alguém esteja pensando, como algumas igrejas aleluias tradicionais há de pregar por aí afora, dizendo que isso foi coisa do passado, isso foi coisa do tempo dos apóstolos, ou até mesmo da igreja primitiva, não acontece mais nos dias atuais. Eu não creio nisso, pois a Bíblia diz em Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje e será para sempre. Eu creio em um Jesus que ainda hoje, em século 21, na era da internet e das mídias sociais e de tanta tecnologia, ele ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele ainda enche o vaso de azeite até transbordar. Ele ainda usa crente no mistério, ele ainda usa crente na língua estranha e na interpretação da língua, porque ele não mudou. Louvado seja Deus. Aleluia. Então ele afirma dizendo: João batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Versículo 8, repito, aleluia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, aleluia. Segundo os mais estudados na palavra, que estudam grego, hebraico, aramaico e as línguas originais da Bíblia, o que são as línguas originais da Bíblia, eles dizem que a palavra para virtude nesse texto, e a do capítulo 2, é dínamo. A palavra para virtude nesse texto, ou no capítulo 2, é dínamo. A palavra dínamo é de onde se origina a palavra dinamite, ou seja, um poder explosivo, um poder que explode. Ora, quando você vai a uma pedreira, aonde, aleluia, eles quebram aqueles grandes blocos de terra, ou de pedra, melhor dizendo, você tem que entender que para aquilo ali acontecer, eles colocam a dinamite, aleluia, em um orifício feito naquela pedra. Quando aquela dinamite explode, a pedra racha, a pedra se quebra, a pedra se entra em fragulha, ela se espedaça. Você não entendeu, mas o que eu quero dizer, que um crente cheio do Espírito Santo, Satanás pode colocar barreira, pode fechar a porta, pode colocar empecilho, pode colocar dificuldade, mas quando ele recebe a unção, o poder explosivo dos céus, não tem barreira de Satanás que não caia por terra. Louvado seja Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Pastor, e qual é o propósito ou o objetivo em que Jesus vai nos batizar com o Espírito Santo, que Jesus vai nos encher com o Espírito Santo? Presta atenção. Quando os medianitas estão oprimindo Israel, um homem chamado Gideão, ele vai até o lagar malhar o trigo que ele tem colhido, assustado, preocupado. Aí a Bíblia diz que o anjo aparece a ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso ou varão valente, tu vais livrar Israel da mão dos medianitas. Ele disse: não, eu sou menor na casa do meu pai, eu sou menor na tribo de Israel, eu sou menor de todos, não tem como ser eu. Aí o anjo disse: não é você mesmo, Deus gosta de escolher os menores, Deus gosta de escolher os humildes. Aí a Bíblia diz, eu não lembro da referência, não sei se é o capítulo 6, mas tem um versículo que diz assim: e o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, e ele partiu para a peleja. Deus só reveste, Deus só enche, Deus só capacita, Deus só renova, Deus só batiza, Deus só dá graça, Deus só dá dom, Deus só dá nível, Deus só dá virtude, Deus só dá poder àquele que decide se levantar para guerrear contra Satanás. Ora, quando Jesus enviou os 70 discípulos,
discípulos, eles voltaram alegres, felizes, dizendo: Senhor, no teu nome, até os demônios se sujeitam a nós, nos obedece. Aí Jesus disseram: eu vi quando ele caiu do céu como um raio, mas não vos alegrei porque se vos sujeito do Espírito, alegrai-vos por estar os vossos nomes escritos no livro da vida. Mas eis que eu vos dou poder, aleluia. E para que é esse poder, pastor? Para que é esse poder, Jesus? É para eu pisar o meu irmão? É para eu humilhar o meu irmão? É para eu perseguir o meu irmão? É para eu perseguir o meu vizinho? É para eu... Não. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. O poder que Jesus derrama sobre a igreja é para a igreja lutar contra Satanás, é para a igreja lutar contra o inferno, é para a igreja lutar contra o cão. Louvado seja Deus. Até porque a Santa Bíblia diz que a nossa guerra, a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue. Se você está achando que o seu inimigo é o seu irmão da direita, ou o seu irmão da esquerda, ou o seu vizinho, ou o seu colega do trabalho, ou seu marido, ou sua mulher, você está enganada. O seu inimigo é Satanás. Você deve buscar a presença de Deus para colocar Satanás para correr, porque é ele que quer ver a tua derrota, a tua miséria, a tua desgraça. Não é o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu vizinho, o seu marido e sua mulher. É Satanás, mas há poder no sangue de Jesus, e hoje ele cairá por terra, porque Jesus é maior. Arama narração. Ei, pastor, para que é que Jesus vai nos dar poder? Para enfrentar Satanás, para enfrentar o inferno, para proclamar o reino, para anunciar o evangelho, para guerrear, para entrar nas fileiras do exército, para partir para cima e enfrentar o inimigo. Louvado seja Deus. Mas algo mais nos é dado ou concedido ao recebermos a virtude. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, aleluia, e ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. Deixa eu dizer para você, lá em Isaías 43, se eu não me engano, versículo 16, eu acho que não, acho que o 10, Deus diz assim: vós sois as minhas testemunhas. Isaías 43, 10. Para Deus, Israel é a sua testemunha. Para Jesus, a sua testemunha é a igreja. A palavra testemunha, se eu não me engano, no grego, é Marte. Alguém disse que existe uma pequena diferença, porque existe um Marte, de martírio, ou aquele que morre em defesa de uma causa, é o Marte. E a palavra para testemunha é Marte, mas alguém disse que tem uma pequena diferençazinha. Marte e Mates. Marte e Martes. Mas na verdade, segundo os mais entendidos, é a mesma palavra. Testemunha é o mesmo que Marte. E Marte, repito, é aquela pessoa que morre por uma causa, que morre por um propósito, que morre por um objetivo. Você sabe que o primeiro mártir da igreja é um diácono chamado Estevão. Não vou pregar sobre ele, seria uma pregação muito longa, mas qualquer dia eu repasso a pregação de Estevão. A pregação dele é outra pregação. Foram o primeiro. E assim vieram os apóstolos. E muitos discípulos eram jogados na arena. Era o espaço que tinha no meio do Coliseu, ou de uma área que os romanos se reuniam para ver os espetáculos dos gladiadores, brigando uns contra os outros ou contra feras, touros, leões, tigres, cães ferozes. E os cristãos eram jogados na arena simplesmente para ser devorados pelos leões. Na verdade, a palavra arena é uma palavra da língua romana, que é o latim. É a mesma que areia. Arena e areia é a mesma palavra, traduzindo para o português. E de fato era areia no meio do Coliseu. Por quê, pastor? Porque quando o sangue jorrava, ficava fácil da areia puxar o sangue, não ficar aquelas poças. Então a areia sugava o sangue. Era areia de fato. E eles eram jogados ali para serem devorados pelas feras. Às vezes traziam touros bravos,
que os matava com chifre, mas eles não negavam. É por esta razão, irmãos, que o Evangelho, para quem tem consciência, não pode ser considerado uma coisa falsificada. Porque os primeiros a morrer, logo após Estevão, foram os apóstolos. E quando Jesus morreu, o sepultaram, aí os sacerdotes foram até Pilatos e disseram assim: Senhor, o senhor sabe que aquele farsante, aquele charlatão, ele disse que se alguém o matasse, ele ia ressuscitar depois de 3 dias. Nós estamos preocupados, achando que os discípulos dele vão até lá, o sepulcro, vão remover a pedra, vão pegar o corpo dele, vão sumir com o corpo e vão dizer que ele ressuscitou. Nós estamos com medo. Então nós queremos fazer um pedido ao Senhor: coloca soldado para vigiar lá na porta, para que eles não venham de noite roubar. Coloca soldado. Eles colocaram lá 4 soldados, ou foi mais ou foi menos, não lembro com clareza. Ficaram lá os 4 soldados, que foram os primeiros a ver o negócio acontecer. A Bíblia diz que o anjo desceu, removeu a pedra, Jesus saiu e eles desmaiaram de medo. Correram e foram falar para o sumo sacerdote o que tinha acontecido. A Bíblia diz que o sumo sacerdote pagou para eles dizerem que os discípulos de Jesus vieram de noite e roubaram o corpo dele. Pagou, subornou, deu dinheiro. Ele disse: mas se a gente disser que eles vieram e roubaram, o governador vai mandar matar a gente. Você sabe que a lei romana é assim: se um soldado guardar um prisioneiro, alguém, alguma coisa, e alguém levar, a gente não se preocupe, não, ele ia pagar com a própria. Não se preocupe, eu vou falar com eles e eu não vou deixar acontecer nada com vocês, eu vou fazer a cabeça dele. E assim fez. E essa história se espalhou no meio da sociedade, que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, que ele não tinha ressuscitado coisa nenhuma. Mas aí Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Felipe, Simão, André e os demais apóstolos pregaram que ele havia ressuscitado, porque eles viram Jesus 8 dias depois. Falou com ele lá, Tomé não estava na primeira vez, o dia depois foi lá de novo, e eles viram. Aí eles foram pregar. E por eles estarem pregando que Jesus havia ressuscitado, começaram a ser ameaçados. E não só ameaçados, foram mortos. E eles morriam assim, pegava o apóstolo, levava até a presença do imperador ou do governador, e o governador fazia a proposta assim: se você continuar com essa história, nós vamos lhe matar. Se você continuar dizendo por aí que esse Jesus ressuscitou e é rei, nós vamos lhe matar. Agora, se você negá-lo, a gente deixa você viver. Você vai continuar pregando ou vai deixar de pregar? Se você continuar pregando, a gente vai lhe matar. Vou jogar na arena, no caldeirão de óleo fervendo. O gladiador já está com uma espada afiada. O leão está 4 semanas sem comer, só esperando você. Vai continuar pregando ou vai negar? Sabe por quê? Eles não negavam? Porque era verdade, Jesus tinha ressuscitado. Quem vai morrer por causa de uma mentira? Se eles soubessem que era uma mentira, que Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma, que eles estavam inventando a história, vocês acham que ele ia morrer, irmão, por uma história inventada? Sabe por que eles não negavam? Porque eles tinham visto Jesus. Eles tinham estado com Jesus ressuscitado. Aí eles: vocês serão minhas testemunhas. Testemunha é alguém que viu e ouviu algo que aconteceu. E no caso de Jesus, vai mais além, morre, mas não nega, porque tem certeza do que aconteceu. Esta era a situação de uma testemunha. Aí Jesus Cristo diz: vocês serão minhas testemunhas. Glória a Deus. Aí ele dá o limite: vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém,
Jerusalém fala da sua casa, fala da sua família, fala da sua convivência. Seu marido dá testemunho de você? Você dá testemunho do seu marido? Eu me lembrei de uma história agora, eu vou contar, tem um tempo ali, o tempo está. Série de Madureira, dia da profissão de fé, para descer as águas batismais. Eu acho que eu já era diácono, eu só sei que eu estava na portaria da igreja. Culto de terça-feira, era o culto da profissão de fé, discipulado, e vinham os irmãos das congregações para fazer a profissão de fé na sede. O pastor chamava, como nós fazemos, os irmãos à frente, perguntava o nome de cada um, perguntava por que queria ser batizado e perguntava se a igreja dava testemunho pela pessoa. Se a pessoa tivesse um amigo ali, o dirigente da congregação, um parente ou um familiar, o pastor perguntava diretamente à pessoa: dá testemunho por ele ou por ela? E um dia um irmão foi para a fila, chegou lá: pastor, como é seu nome? Fulano de tal. Por que você quer batizado? Porque eu morri e preciso ser sepultado. É casado, sou. A esposa está aí? Está. A irmã estava sentada lá na esquina da porta. Disse: irmã, a senhora dá testemunho pelo seu marido? Dou não, pastor. Está pronto não. Até eu virei o rosto, então eu fiquei com vergonha. Misericórdia. E alguém conhece aqui, alguém sabe quem é aqui? Pastor Manuel, aquele baixinho lá do Vilagem, é a irmã Quitéria. Se você não sabe. E eu nem reconheci, cara. Depois eu fui pastor deles e ela contou: foi eu, pastor. Oxe, não tem pelo, não prestava, estava cru ainda. Eu disse: não, está pronto não, deixa assar mais um pouco. Glória a Jesus. Seja minha testemunha em Jerusalém. Jerusalém fala da sua família, da sua casa, do seu convívio. Porque às vezes, irmãos, nós somos crente, depende do lugar, é o crente camaleão. Eita, Jesus agora pegou pesado. Meu Jesus, mas hoje é quinta, é o culto das crianças, não é de doutrina não. Olha, não venha me culpar não. Tem pessoas que é crente dentro de uma conveniência, dependendo do lugar. Está na igreja, pula, profetiza, fala em mistério. Mas quando está lá com os amigos, meu irmão, toma aqui um golinho. No meio lá da folia, os parentes, no aniversário da prima. Aí de repente lá colocaram lá o Luiz Gonzaga. Dá vontade, meu Deus do céu. A perna chega, fica animada. Ô irmão, vocês acreditam que quando eu me converti 23 de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. No fevereiro quase me desvio. Faltou um taquinho de nada. Eu nunca contei isso aqui, mas também não fiz nada demais não, mas eu quase me desvio. Eu trabalhava no Bom Preço em Maceió. Aí chegou o feriado do carnaval, 3 dias, eu fui para a Capela. Minha família morava em Capela. Cheguei lá, procurei os colegas que moravam lá na rua, sempre eram 3 ruas do meio, a gente se reuniu, fui lá, não tinha ninguém. Disse: cadê fulano, cadê Beltrano? Desceram lá embaixo, tem uma banda lá embaixo, um trio elétrico. Mesmo sem ser crente, eu não gostei de trio elétrico, mas eu achava bonzinho nessa forró. Um dia eu brincando com o presbítero Antônio da irmã Mara: você, irmão Antônio, quer dizer que o senhor gostava de forró? Eu nunca gostei, mas eu gostava de lambada. Sério, lambada era comigo. Eu disse: olha, o Antônio gostava da lambada. Aí, queridos, eu disse: eu vou lá ver se acha os colegas. Aí fui, fiquei de uma distância, de uma praça, eu fiquei longe, conversando com os conhecidos que estavam por ali. Aí eu passou, eu vi lá perto do trio elétrico ali por trás. Aí eu fui para lá, mãe. Quando cheguei lá, ele estava com uma garrafa, acho que era de aguardente, bem uns 8 em volta, e naquele tempo do Luiz Calda, tá, vou dizer não, que não dá prisão agora, dizer nega do cabelo duro, eles cantavam assim:
E ele lá, e o camarada cantando, e as pernas começou a coçar. Eita Jesus, e eu fiquei por aí. E ele está, e eu olhava para um lado, olhava para o outro, sabe o que está vendo? Aí sabe o que eu disse, irmão? Eu disse assim no meu coração: eu vou dançar na outra. Eles terminaram uma música, e disse: quando ele terminar na outra eu vou dançar também. Eu vou dançar. Eu com 19 anos. Aí quando eu disse: na outra eu danço. Aí o camarada estava cantando: minha gente, essa foi a última, até a próxima, tchau. Meu pai do céu. Meu irmão, quando ele disse isso, o coração gelou, pode crer em Deus, gelou. Disse: meu Deus do céu. Aí eu olhei para os meus amigos, rapaz, olha, e já eram umas 2 horas da manhã. Eu disse: olha, tchau, até logo. Cheguei em casa, nem dormi, esperei só o dia clarear, peguei a bolsa e parti para Maceió, mano. Quase que faltou um tiquinho de nada, irmão. Faltou um cabelo de sapo. Ser-me-eis testemunha em Jerusalém, família, lar, ambiente, aonde estão os seus familiares. Cuidado, que às vezes o seu familiar pode ser a porta para lhe afastar do caminho. Não estou pregando aqui que você vai desprezar o seu familiar, porque no meu entendimento teológico, no entendimento bibliológico, é em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a família, terceiro lugar o trabalho e quarto lugar a igreja. Deus e família são as coisas mais importantes para a sua vida, mas não pode, aleluia, tomar o lugar de Deus. Eu creio que você entendeu. Então você vai ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia. Aí já fala dos seus vizinhos, já fala da rua que você mora, do bairro que você mora. Você também tem que dar testemunho ali, porque tem muita gente dizendo que não vem ser crente, porque olha, tem uns crentes que moram aqui na minha rua. Porque se ele for para o céu, eu também vou. Se ele vai para o céu, é da boca do cavalo. E feliz de quem for para a boca do cavalo, porque o cavalo tem uns dentes cegos, mas se for da boca da onça, meu irmão. Ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia, entre os seus vizinhos. Judéia são os vizinhos, aleluia, sua cidade. Em Samaria, Samaria é o seu colégio, é o seu trabalho, é quando você viaja para outra cidade, aleluia. Porque na igreja, na rua que você mora, na sua cidade, você anda com roupa de crente. Eita! Mas quando viaja para outra cidade, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém me conhece. E Jesus olhando lá de cima, e Jesus lhe vendo. Olha como é que ela está, toda mostradinha. Cuidado, meu irmão. Deixa eu contar uma história para você. Um pastor lá de São Paulo veio aqui para o Nordeste passear, conhecer as praias do Nordeste, Maragogi, São Miguel dos Milagres e tal, Marechal Deodoro. Aí ele parou no posto para abastecer. Aí viu lá a garrafa de pitu. Ele nunca tinha bebido, ele era filho de crente, nasceu no berço evangélico, permaneceu. Mas quando ele viu a garrafa de pitu, ele sentiu curiosidade de provar para ver como é que era. Eu vou provar. Ninguém me conhece aqui. Eu sou de São Paulo, estou aqui no Nordeste. Aí chamou o frentista lá, o rapaz da conveniência. Disse: ô fulano, aquela cachaça ali, eu queria uma dose. Uma dose, uma lapada. Uma lapada, meu pai, uma lapada aí. Dá uma lapada daquela cachaça ali. Aí o camarada colocou, ele tomou para dentro. Eita, nossa, misericórdia, quase se acaba, cuspiu para lá e cá. Eita, tudo santo.
Aí ele chamou o rapaz da conveniência e disse: quanto é a dose? Isso não é nada não, pastor. Onde é que você me conhece? Você me conhece de onde? É que eu tenho um parente lá em São Paulo e ele é crente. E eu fui lá me visitá-lo e ele me levou lá na sua igreja, pastor. Não se preocupe não, essa é por conta da casa. Cuidado, meu irmão, o ditado é verdadeiro. O olho tem mato e a parede tem ouvido. E se o mato não veio e a parede não ouviu, Jesus está vivendo, meu irmão. Glória! Ninguém se esconde da presença. Dê testemunho de Jesus, irmão. Quer ver uma coisa que me deixa triste, irmão? Eu sou falho, eu tenho meus pecados, minhas fraquezas, mas eu luto para dar testemunho, para que as pessoas possam ver um pouco do brilho de Jesus em nós, na nossa igreja. Aí você luta, se acaba, aí alguém diz: pastor, eu queria até fazer parte da sua igreja, queria até congregar com o senhor, mas não dá não, porque, eita meu Deus do céu, como dá tristeza, irmão. Você já imaginou, irmão, chegar aquele dia e alguém lhe apontar como responsável por ele não ter aceitado a Jesus? Já pensou se Jesus decidir cobrar de você? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E é interessante colocar Samaria aqui no contexto, porque os judeus odiavam os samaritanos e os samaritanos odiavam os judeus, não se combinavam. Eu vou lhe explicar por quê. É uma história longa, mas eu vou resumir aqui de uma maneira bem rápida. Quando o rei, se eu não me engano, Joaquim, é levado para o cativeiro da Babilônia, porque o rei da Babilônia, ele tinha uma estratégia. Ele tirava o povo de uma cidade ou de uma nação, tirava aquele povo e pegava o povo de outra nação e colocava naquele lugar. Por quê? Porque se você é tirado da sua terra e colocado em outra terra, você não tem disposição para lutar por aquela terra, porque ela não é a sua. Ele fazia essa estratégia. Aí ele trouxe um povo lá da beira de um rio chamado Chute, era o nome do rio, Chutiense era o nome do povo. Pegou e levou para Samaria. Quando eles chegaram em Samaria, eles não sabiam como sacrificar a Deus. Aí profanaram o altar. Deus mandou leões e devorou alguns deles. Aí foi que o rei mandou os sacerdotes ensiná-los como eles deviam adorar a Deus. Então esse povo, por ser colocado na cidade de Samaria, eles eram chutienses, mas agora passaram a ser chamados de samaritanos. Eles não eram judeus, mas eles se misturaram, fez um misto, uma mistura entre judeus e samaritanos, ou chutienses, que gerou os samaritanos. Só que eles tinham o seguinte pensamento: quando se levantava um rei que gostava do povo judeu, sabe o que era que eles diziam? Nós somos judeus também. Mas quando se levantava um império que começava a perseguir os judeus, eles diziam: nós não somos judeus, nós somos samaritanos. Eles eram crentes de conveniência, crente quando o negócio estava bom. Quando as coisas estavam favoráveis para eles, era crente. Não sou crente não. Para piorar, existiam dois montes, o Ebal e o Gerizim. Está lá em Números. Do monte Ebal se lançava a maldição e o povo dizia amém da maldição. Do monte Gerizim se lançava a bênção e o povo dizia amém pela bênção. Aí no monte Gerizim, os samaritanos construíram um templo, sendo a réplica do templo de Jerusalém, e não era permitido. Então os judeus não se comunicavam com os samaritanos, tinha raiva dos samaritanos. Tanto que quando Jesus parou na beira do tanque ou do poço de Jacó, e a mulher de Sicar, samaritana, foi até ele e ele pediu água, ela disse: como tu, sendo judeus, pede a água de beber a mim, sendo eu samaritana. Tu não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Louvado seja. E outra vez Jesus Cristo vai passar por Samaria. Aí a Bíblia diz que o povo de Samaria percebe que eles estão indo para Jerusalém, são judeus, e não alugam a hospedagem para Jesus nem para os
seus discípulos. É nessa hora que o Pedro, aliás, o Tiago e o João chegam para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente peça para descer fogo do céu, como fez Elias, para consumir esse povo? Aí Jesus Cristo olhou para ele e disse: não, de que espírito sois vós? Eu não vim para matar, eu não vim para destruir, eu não vim nem para julgar, eu vim para salvar, eu vim para buscar os perdidos, eu vim para libertar, eu vim para dar vida e vida com abundância. Aí quando Jesus ressuscitou e comissionou os discípulos, ele disse: olha, vocês vão pregar em Jerusalém, vocês vão pregar na Judéia e vão pregar também para os samaritanos. Pregue para eles. Porque eu sei, irmão, que tem pessoa que ele faz tanta raiva que você diz: tomara que ele nunca aceite Jesus para ir para o inferno. É para você pregar para ele? É para você pregar para ele. Preocupe não, que lá no céu Jesus vai botar a sua casa bem longe da dele, porque não está ter briga no céu. Não vai ter briga no céu não. Está um muro bem alto. Porque eu tenho para mim que tem crente que ainda no céu já vai ser arengueiro. Misericórdia. Tem crente que ainda no céu ainda vai estar arrumando problema, confusão. Cadê? Onde é que ela mora? O céu é grande, vai ser um negócio grande. Porque olha, muita gente já aceitaram Jesus desde de 2000 para cá. Desde o ano zero, melhor dizendo, para cá. Muita gente crente, vai ter muita mais gente no inferno, infelizmente. Mas no céu vai ter muita gente, irmão. Vai ter muita gente. Pensa em negócio grande, aleluia. Aí vai passar uns 3 dias, uma semana, um mês procurando a casa dela só para tomar satisfação. Rapaz, aleluia. Eu estou brincando, irmão. Lá no céu vai ser só glória, aleluia, paz. Aleluia. Eu sei que você já vai olhar assim para ela. Foi ela. Jesus está descendo além, gente, aqui. Eu não digo nada. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sede testemunhas. Se você não estiver disposto a ser testemunha, também não vai receber a virtude do Espírito. Pastor, e o que é ser testemunha? É falar daquilo que viu e daquilo que ouviu, e se possível morrer, mas não negar. Aí você recebe a virtude do Espírito. Aí você vai ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Oh glória! Aí Jesus Cristo é assunto aos céus. Eles vão para o cenáculo orar, passam 10 dias em oração. Glória! Aí a Bíblia diz que no 10º dia que eles estão em oração, capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Louvado seja Deus. Veja, todos foram cheios até os confins da terra. Todos foram cheios até os confins da terra. Todos foram cheios até os confins da terra. É por esta razão, senhoras e senhores, que aqui na cidade de Messias, uma cidade tão pequena, tão distante do país original de Jesus, Israel, ou a terra dos judeus, a palavra de Deus aqui chegou, e Jesus aqui também batizou com o Espírito Santo, também fez cego ver, também fez surdo ouvir, também fez mudo falar, fez aleijado andar, ressuscitou morto, expulsou demônio, purificou leproso, e ainda continua fazendo milagre, porque a palavra vai até os confins da terra, e todos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Ei, quando os que ali estavam
pois estava se findando a Páscoa, estava se começando o Pentecoste, ou estava se concluindo o Pentecoste. Na conclusão da Páscoa veio o Pentecoste. Então existiam pessoas de várias nações judias e pessoas de outras nações, judias também que estavam em outras nações, e outros que não eram judeus, mas eram devotos, e vieram para Jerusalém para festejar, celebrar e comemorar as festas. Então a Santa Bíblia diz que eles viram e ouviram um movimento que estava acontecendo lá no cenáculo e correram para lá. Ora, existia gente de cerca de 17 nações ali, e tinham cerca de 120 pessoas que estavam no cenáculo adorando, que estavam no cenáculo orando, que estavam no cenáculo cantando, e o Espírito Santo desceu sobre eles, desceu com uma força tão tremenda que os 120 homens que ali estavam fizeram um alvoroço tão poderoso que todo o povo que estava em Jerusalém correram para lá para ver o que estava acontecendo. Ei, você não entendeu, mas eu vou melhorar o que eu estou querendo dizer. Quando a glória de Deus descer de forma poderosa no nosso meio, quando a presença de Deus vier de forma viva e santa no nosso meio, vier de forma plena e cabal, as pessoas vão vir do quatro cantos da cidade e até mesmo de outra cidade para contemplar a glória de Deus revelada no recinto. Mas você não está preocupado em ver a glória de Deus descer, você está preocupado, aleluia, com o irmão da direita ou da esquerda. Você não está preocupado em receber. Ei, nessa noite deixa eu falar para você, acaba com esse negócio, meu irmão, acaba com esse negócio, minha irmã, destampa esse vaso e desembarca ele, porque Jesus Cristo quer derramar o poder nesse lugar. Aleluia. 120, aleluia, fizeram um alvoroço tão grande que o povo disseram: o que é que está acontecendo ali? O que é que está vendo ali? Que movimento é aquele? Que coisa é aquela? Aí correram para lá, aí começaram a falar uns para os outros, dizendo assim: esses homens estão embriagados, esses homens devem ter bebido aí um vinho pesado, um Dom Bosco, uma pitu, uma mucuri, então bem, mas não é possível. 9 horas da manhã, terceira hora do dia, eram 9 horas da manhã, eles disseram: esses homens estão bêbados, 9 horas da manhã, porque eles olharam para os irmãos, e os irmãos estavam andando meio cambaleando, aleluia, tinham rodando no pé só, tinham andando cambalhota, tinham andando salto mortal. Sim, rapaz, o vinho foi pesado mesmo, o negócio foi sério. O que é que está acontecendo? O que foi que eles beberam? Que bebida pesada da beleza, já estou embriagado, não é possível, de manhã. É por isso que no instante fica cirrosento, é assim que se diz, você é a cirrose, aqui não pega cirrose, é cirrosento, é por isso que fica com cirrose, barriga quebrada, como o fígado, fica tudo acabado, vira lama. Também no beira da melhor. Aí Pedro se levantou, cheio de autoridade, cheio da virtude, cheio da presença, cheio da graça, cheio do azeite, cheio de unção, cheio de autoridade, cheio de glória, e disse: varões galileus, e todos vós que habitais em Jerusalém, esses homens não estão embriagados, ninguém aqui bebeu breia, ninguém aqui bebeu pintura, ninguém aqui bebeu 51, ninguém aqui bebeu vinho, nem gengibre, nem no bolso, nem jurupeba. O que vocês estão vendo é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias de Deus: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e todos serão cheios. Vou derramar sobre o servo, vou derramar sobre a serva, vou derramar sobre o homem, vou derramar sobre a mulher, vou derramar sobre o jovem, vou derramar sobre o velho, vou derramar sobre a moça, vou derramar sobre o rapaz, e todos serão cheios. E a promessa está de pé, a promessa está de pé. Jesus Cristo é o mesmo e tem graça e poder neste lugar. Oh glória! Lamadai Rabás, oh aleluia. E Pedro disse mais: e a promessa não diz respeito só aos nossos dias, mas diz respeito aos nossos dias, os dias dos nossos filhos, e a todos quanto aceitarem e vierem, a promessa se cumprirá. Aleluia. Ei, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Que há de... Ei, quem falou não foi o pastor Cícero Dantas, nem outro pastor, por mais renomado, por mais fiel, por mais preparado que seja, não. Quem falou foi Jesus Cristo de Nazaré. E ele disse aos discípulos: pode passar os céus e passar a terra, mas a minha palavra não vai passar. Ele disse em outro lugar da Bíblia: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar a presença, eu vou enviar o azeite, eu vou enviar a graça. Vocês não vão ficar desamparados, vai ter a presença do Espírito. Oh glória!
Lamaia, séria, lavastere-me. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui, aleluia. Ei, se eu estou sentindo, você também pode sentir, porque você não é melhor do que eu, nem eu sou melhor do que você. Aqui todo mundo é barro, todo mundo é pó, todo mundo é cinza, todo mundo é pecador, todo mundo é fraco, todo mundo é falho, todo mundo peca, aleluia. A diferença é que uns querem, outros não querem, uns buscam, outros não buscam, um destampa o vaso, outro não destampa, um desemborca, outro não desemborca. Mas se nessa noite você destapar o vaso e desemborcá-lo e abrir a boca, está escrito, eu gosto desse texto, Salmo 81:10, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Abra bem a sua boca e você não vai sair daqui vazio, não vai sair daqui triste, não vai sair desanimado, não vai sair fracassado, não vai sair apagado, porque eu te encherei. Ora, será se tem alguém disposto a abrir a boca? Se tiver alguém disposto a abrir a boca, ele está disposto a encher, ele está disposto a renovar, ele está disposto a batizar, ele está disposto a fazer, ele está disposto a conceder, ele está disposto a usar na terra. Rabanas, aleluia, Rabanas, eita glória, oh xeremanas, uiremanas, lamanas. Fique de pé dando glória, por favor. Missionária Vilene, tem um hino aí? Tem um hino? Quero convidar aqui à frente aqueles que desejam receber a unção com óleo. Glória a Deus. Enquanto a irmã canta, a gente vai ungir você.